boa tarde a todos. Nós estamos agora aqui com uma dica sobre matemática para a prova do Enem e vamos tratar aqui do tópicozinho de proporcionalidade, tá? Razões e proporções, tá? Um tema muito importante que a banca do Enem geralmente ela cobra, tá? Então provavelmente deve haver uma questão acerca desse tema, né, no dia do exame nacional, tá? Vejamos aqui as principais ideias sobre o tema. Vamos começar com uma igualdade envolvendo aqui grandezas, envolvendo umas variáveis. Eu tenho aqui que f é igual a k vezes k1 vezes k2 dividido por d ao quadrado. Só fazendo aqui um destaque que esse k é uma constante, tudo bem? Então, se é um valor constante, ele não se altera. Vamos fazer uma análise do f com a distância ao quadrado e depois do f com aqui o Q1, ok? Pensemos da seguinte maneira, para você não se complicar, de maneira bem resumida, já que você tem que levar tantas informações para a prova, você associar de maneira correta e não cometer um equívoco na hora da prova. Se duas grandezas se multiplicam, são grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas que se multiplicam são grandezas inversamente proporcionais. D ao quadrado que está dividindo, vem para cá multiplicando. Então, f e d ao quadrado são grandezas inversamente proporcionais. Na prática, o que isso quer dizer? Se eu pego o valor de f e aumento, então a distância ao quadrado ela vai diminuir. Tudo bem? Então, isso são grandezas inversamente proporcionais. Se você aumenta o valor de uma, o valor da outra vai diminuir. E vice-versa. Tudo bem? Então, basta perceber que grandezas que se multiplicam são grandezas inversamente proporcionais. Vejamos aqui com um número para você visualizar melhor essa ideia. Se eu for destacar os números que se multiplicam, é o 6 e o 8. 6 e 8 são grandezas inversamente proporcionais, porque o 6 e o 8 eles se multiplicam nessa igualdade. Então, vamos pensar. Se o valor do 8 ele aumentar, necessariamente o valor do 6 vai ter que diminuir. Então vamos pensar de maneira proporcional. Eu vou pegar aqui o 8 e vou dividi-lo por 2. Eu vou pegar o 8 e vou dividi-lo por 2. Ou seja, ele vai diminuir. Por consequência, eu vou pegar o 6 e vou ter que multiplicar por 2. Porque ele vai ter que aumentar. 8 e 6 são inversamente proporcionais. À medida que eu diminuir o valor de 8, o valor de 6, ele vai ter que aumentar. Vamos então perceber na prática, né, esse raciocínio. 8 dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 4. Então eu tenho 48 dividido para 4. O que aconteceu? Eu tirei o 8 e o dividi por 2. Ficou o quê? O 4. Pode ter certeza. Se eu dividir o 8 por 2, o 6, que é inversamente proporcional, ele vai ter que ser multiplicado por 2. O 6 multiplicado por 2 vai dar 12. E perceba que a igualdade ela continua verdadeira, né? 48 dividido para 4, de fato é 12. Então eu quero que você perceba que grandezas que se multiplicam são grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? Agora, falemos de grandezas que são diretamente proporcionais, como, por exemplo, f e q1. F e q1 são grandezas diretamente proporcionais. Qual é a implicação de grandezas serem diretamente proporcionais? Se você aumentar o valor de uma, aquela que é diretamente proporcional também vai ser o quê? Aumentada. Tudo bem? Na prática, você percebe o seguinte, grandezas que se dividem são grandezas diretamente proporcionais. Tudo bem? Grandezas que se dividem, ó, f e q1, o q1 está multiplicando, vem para cá dividindo, são grandezas diretamente proporcionais. Então, para a gente fechar o nosso raciocínio, grandezas diretamente proporcionais são aquelas que se dividem e grandezas inversamente proporcionais são aquelas que se multiplicam. Vejamos agora aqui, ó, em relação a 48 dividido para 8 que é igual a 6, eu vou analisar agora o 48 e o 8. 48 e 8. 48 e 8 são grandezas aqui diretamente proporcionais. Por quê? Porque elas se
dividem. Ou seja, se eu aumentar o valor do 48, o valor do 8 ele também vai ter que aumentar. E se eu diminuir o valor do 48, o valor do 8 também vai ter que diminuir. Então vejamos, eu vou pegar aqui o 48 e eu vou diminuir. Eu vou pegar aqui o 48 e vou dividi-lo por 4. Vou pegar o 48 e vou dividir por 4. 48 dividido para 4 dá 12. Dividido, já que eu simplifiquei o 48 por 4, eu vou ter que pegar esse 8 aqui e também simplificar por 4, porque 48 e 8 são diretamente proporcionais. 8 dividido pelo mesmo valor por 4 vai dar quanto? 2. E perceba, 12 dividido para 2 é igual a 6. Esse 6 que nós temos aqui. Então, muito importante você ter essa ideia lá no dia da prova do Enem. O texto vai propor a você, né, uma estrutura desse tipo. Ele vai criar a relação dele. Aí você vai perceber, né, as grandezas que se multiplicam são inversamente proporcionais. E as grandezas que se dividem, elas são diretamente proporcional. Grandezas diretamente proporcionais. Se você multiplicou uma por 3, a outra também deverá ser multiplicada por 3. Já em grandezas inversamente proporcionais, se você multiplica uma por 3, a outra obrigatoriamente vai ter que ser o quê? Dividido por 3. Tudo bem? Então, fiquemos atentos a esse tipo de enunciado na prova do Enem. Tá? Trabalhando com esse raciocínio, que é simples, tá bom? Você consegue perceber na prática, né, que a ideia ela é bem tranquila e isso vai ajudar você lá na prova do Enem, no dia da prova de matemática, tá ok? Então essa é a dica que eu tenho para vocês hoje, tá bom? Um bom estudo a todos e até a próxima dica.